Fala pessoal, estamos aqui de volta nesse domingão do Dia das Mães para a gente fazer um podcast especial de Dia das Mães para vocês. A gente já tem um especial Dia dos Pais aí, quem quiser conferir, com os maiores pais da ficção. Hoje a gente vai fazer um com os maiores mães da ficção, para completar lá, né? Tem uma dobradinha com o nosso outro podcast, quem quiser ir conferir pode dar uma olhada lá. E hoje sou só eu e meu amigo Eduardo. Fala aí, Eduardo. Fala, cara. Fala aí, Diego. Pô, são só nós dois hoje, hein? Fomos abandonados. Falamos juntos. Exato. Mas beleza, não tem importância não, a gente leva. Mas antes de a gente começar, o que importa, vale aquele lembrete de sempre, né? Não esqueçam de acessar o nosso site, tqnc.com.br. Não esqueçam de procurar a gente aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, na Apple Music, onde vocês quiserem, estar lá na Amazon também. Estamos também no Instagram, no Facebook, no Twitter. É só dar uma olhada lá que você vai achar a gente, coloca lá tudo que ninguém concorda e encontrem a gente, certo? Certo, e pode discordar à vontade. Pode discordar à vontade, pode mandar e-mail, pode mandar recado, falar o que vocês não concordam, o que vocês querem ver por aqui, que a gente faz, beleza? Então vamos começar. Vamos fazer como, Eduardo? Vamos fazer um bate-bola, o que você acha? Eu falo você fala outro e a gente vai fazendo, pode ser? Eu acho que é uma boa. Na outra vez, eu estava lembrando aqui, foram só nós dois também. Então, eu acho que a gente faz a mesma dinâmica e vamos, né? Vamos que vamos. Eu tava vendo aqui que foi o 15, é o nosso podcast 15 aí, pra quem quiser procurar, pode ir lá e ver que é o 15. Foi feito em agosto de 2020, cara. Foi quase 2 anos. Então, vamos lá, você começa. Vai lá, já falei muito, você começa. Qual a sua primeira mãe? Não, minha terceira. Eu fiz uma ordem de prioridade. eu fiz tudo organizado, né? Eu escolhi 3 mães aqui, botei a ordem de prioridade e tal. Vou começar pelo terceiro lugar aqui, tá? O meu terceiro lugar é a Rochelle, do Todo Mundo Odeia o Chris. Boa escolha, boa escolha. Gosto muito da Rochelle, figura. Eu gosto, pois é, cara. Eu acho ela fantástica porque ela tá sempre em casa, né, cuidando dos filhos, enquanto o marido tem 2 empregos. Não, quando ela tenta trabalhar também não adianta muito, né, cara? Não dá muito certo. Ela dá um esporro no patrão. E tem uma coisa nela que me lembra muito a minha mãe. Aliás, 2. A primeira é que eu fazia muita coisa errada e ela dava muita bronca, né? Então, vou aliviar pra minha mãe e vou falar só que dava bronca. Pronto. E a segunda coisa, cara, é o xarope. Porque assim, eu sempre queria faltar ao colégio. Sempre. Era qualquer coisa, era faltar ao colégio. Eu queria faltar ao colégio. E a minha mãe não, minha mãe era o contrário. Minha mãe era qualquer coisa, vai pro colégio. Eu podia estar doente, zoado, com perna quebrada. Eu ia pro colégio de qualquer maneira. Era toma o xarope e botava pro colégio. Toma o xarope e botava pro colégio. Quebrou, toma o xarope e vai pro colégio. Vai pro colégio. Era sempre assim, era tudo vai pro colégio, cara. E ela é isso, mete xarope e bola pra frente. Então eu acho que ela é uma mãe fantástica por isso. O que você acha? Não, eu gosto muito da Rochelle. Eu não cheguei a ver todos os episódios de Todo Mundo Odeia o Chris, só vi alguns, entendeu? Mas, cara, ali, tanto que o Júlio está na nossa lista de melhores pais, né? Exato. Então você vê como os dois são legais, assim, são incríveis, né? Mas tem 2 coisas que eu acho muito legal na Rochelle, assim, muito impressionante. Primeiro é porque ela existe, né? Não sei se todo mundo que está ouvindo um podcast sabe que o Todo Mundo Odeia o Chris é baseado na vida do Chris Rock, né? Aquele comediante levou um tapa na cara do Will Smith no Oscar. Tapa não, socão, né? No meio da cara. Então, aquela é baseada, lógico, não é 100% igual, mas é baseada na mãe dele, né? Então, isso já é incrível, né? Porque as histórias ali, pelo menos, tem grande parte de verdade e tal. Aquele personagem, de certa forma, existe. Então, acho que isso contribui bastante. E a outra coisa que eu acho incrível nela é como ela consegue gerenciar aquilo tudo, né? Eu lembro de um episódio em que ela resolve trabalhar e o Júlio e o Chris, né, tem que ajeitar a casa no lugar dela, fazer as coisas que ela faz e ficam doidos, malucos, assim. Então, assim, mãe normalmente tem essa capacidade, assim, de entender todo mundo, de saber o que todo mundo gosta, de cuidar de cada um, de dar uma atenção para cada um do jeito que cada um gosta. Mãe tem esse dom, né?
E eu acho que ela passa isso muito bem ali na série. Eu gosto muito dela. Cara, e cada criança é uma personalidade completamente diferente da outra. Não tem nada parecido, assim. Eu não sei se os irmãos geralmente têm algo parecido entre um e outro, mas ali não tem nada, né? Ali é todo mundo muito diferente, né? E ela vai levando cada um deles. E, porra, é fantástico, fantástico. Foi muito bem escolhido aí por você, a sua primeira mãe aí, gostei bastante. É a minha terceira posição, ainda tem mais duas. Agora, qual a sua terceira posição aí? A minha terceira posição também é uma mãe clássica, uma mãe que todo mundo conhece. É uma mãe, assim, exemplar também, assim. O que ela aguenta, eu acho que nenhuma outra mãe aguenta. Eu estou falando da Marge Simpson. Ela aguenta Cara, o Homer, aguenta o Bart, e né? ainda tem que carregar a Meg. Ela tem que carregar a Meg, né? Cuida daquilo tudo lá, desfaz as besteiras do Homer, mantém a casa unida. É uma mãe assim, tem duas irmãs, só dão problema pra ela. É uma mãe assim fantástica. Pô, e cara, a Marge tinha que estar nessa lista por um motivo muito simples também, né? Eu acho que o primeiro motivo cara, os Simpsons é uma coisa que é pra sempre, né? Existe já, não sei nem qual tempo tá, o quê? A 30ª temporada? 30 anos de Simpsons. Ah, 30º Natal, né? Já foi. Natal. Vou até ver aqui, mas assim, os Simpsons é um negócio que, pra nossa geração, para gerações seguintes, até uma geração anterior a gente um pouco, um negócio que sempre existiu, né? Assim, a gente cresceu com isso. Tá na 31ª. Então, é uma mãe que a gente cresceu conhecendo, cresceu convivendo com ela, né? Assim, e que faz parte muito do nosso imaginário, assim. Então, eu acho que esse é um ponto que ela tem que estar na lista. Um outro ponto é isso, acho que ela é uma mãe, assim, incrível, porque é uma casa altamente disfuncional e ela consegue manter minimamente organizada e que as coisas não desandem de vez, assim, né? E eu acho que ela também tem uma outra característica que é importante na mãe, assim, ela é mãe sem deixar de ser esposa, né? Então ela cuida de todo mundo, mas ela também tem aquela parceria com o marido, tem aquele cuidado com o Homer, né? Tá sempre cobrando dele também tenha com ela, que não esqueça. Então, essas três características aí da Marge, para mim, fazem com que ela tenha que estar na lista. O que eu acho engraçado da Marge é que é essa parte dela arrumar as coisas, né? O Homer, ele tá ali para estragar, né? O Bart tá ali para fazer, vamos dizer assim, coisas erradas. E ela vem arrumando dos dois, né? São dois caras que só fazem besteira, né? Fazem as cagadas deles lá. E do Homer, óbvio que a proporção é maior, porque ele é adulto, né? É impressionante, e ela vem ali consertando, ajudando e tal. E é legal essa interação deles, né? Muito bacana. Porque a Lisa é a única que não dá problema, né? Meio que ajuda a mãe ali, às vezes, né? Porque, pô, extrapola, né? É Mas a impressionante. Lisa tem outros problemas, né? A Lisa altamente tem um rendimento muito alto, né? Meio gênia, então também às vezes ela fica perdida de como lidar com isso tudo, né? Como ser tão diferente do resto da família, do resto dos amigos. Então ela ainda ajuda a Lisa com isso, né? Porque não vai ser o É. Homer que vai ajudar a Lisa. Não, é puxado pra Lisa, né? É puxado ali naquela casa. E a Marge vai lá e ajuda. É impressionante, isso é verdade. Então, no final das contas, tudo cai nos ombros dela ali, né? Ela tem que ajeitar tudo, ela tem que resolver tudo. Então, cara, eu acho que é um exemplo de mãe aí pra gente. Gosto muito da Marge. Pois é. E aí, qual a sua próxima? Cara, no segundo lugar eu coloquei a Jay Kyle. A Jay Kyle, assim, eu acho ela Mas o engraçada. Michael Kyle também estava na nossa lista de pai, não estava? Pô, o Michael Kyle era o meu primeiro na lista de pai. Então, Você falou até, você tem coisa de Michael Kyle, eu só não tenho os filhos ainda, mas, mas tá lá. E a Jay, eu acho que tem muita coisa parecida com a minha mulher, com a minha esposa, né? Ela, cara, é ela tem. braba. Ela é baixinha, ela é brava e ela é ingênua, ela cai numas coisas, sabe? Numas brincadeiras, nos negócios que eu elaboro.
E é engraçado, e depois ela fica irritada, né? Mas ela cai, é muito engraçado. Então eu gosto muito da J. Kyle por esse lado. E também tem vezes que ela embarca, né? Ela vai na brincadeira também e fica dois malucos. Nossa, você tem que ver. Não deu outra, né? Quando a gente foi na tua casa aí brincar com o João, ele tinha poucos anos de idade. E, cara, eu falei pra minha esposa, eu falei, nossa, a gente é muito infernal, porque com a criança que quase não sabe falar sem bagunça pra gente. Falei, cara, a gente ultrapassou o nível já. Então, assim, ela embarca nas brincadeiras, a gente zoa tudo junto e tem muita dessas coisas. Agora eu não sei como mãe, né? Minha esposa vai ser igual, mas a J. Kyle, ela, como mãe, também é muito maneira, né? Ao mesmo tempo que ela sabe o momento que é pra brincar, pra zoar, ela sabe o momento que tem que acolher e ir contra o Michael, que ele tá passando dos limites, porque geralmente a minha esposa faz assim, ó, passando dos limites já, e vai freando, né? Não se deixar, eu vou embora. Eu acho legal na Kyle é justamente desse ponto que você botou aí, né? Porque o Mike não tem. Michael, né? É, Ele, Michael. ele não tem limite. Ele, quando resolve infernizar a vida de um filho, ele vai até o filho não aguentar mais. E ela serve meio assim de parâmetro pra ele. Fala, ó, chega, Michael, não tá aguentando mais e tal, de conversar, mostrar o lado do filho um pouco pro pai. Também é uma característica que toda mãe tem, né? O pai normalmente é muito mais duro, muito mais exigente, assim. A mãe é mais a mulher é o lado mais sensível normalmente, né? E aí ela passa esse lado mais sensível pra gente, pra relação ali, pra casa, consegue fazer ele pensar um pouco nos sentimentos dos filhos. Eu acho que é isso que você falou, é a sensibilidade, né? Acaba que tem um pouco mais, não que o homem não tenha, ou que o homem não possa ter mais do que a mãe, mas a mãe geralmente tem mais esse laço, né, com o filho, tem uma maior sensibilidade do limite ou qualquer coisa assim. E ali no Eu, a Patroa e as Crianças, em inglês, My Wife and Kids, então, assim, ali ele consegue colocar bem isso, né, a diferença de um pro outro, até onde vai ao limite de um, limite de outro e tal, e ela ali no meio, naquela casa. E aquela casa é maravilhosa também, né, muito maneira. É, mas também os filhos não são a coisa mais fácil do mundo ali para ela, não, né? Tem o marido e os Não. filhos. Ela também tem uma dificuldade ali. Cara, a mais engraçada é a mais nova, né? A mais nova é muito engraçada. Porque os outros, nossa senhora. Por isso que eles caem muito, né, nas brincadeiras do Michael. É legal essa relação dela com os filhos, com o marido e tal. E tem outra coisa, ela ainda passa um lado um pouco assim, de não deixar de ser mulher, entendeu? De não deixar de querer trabalhar, de querer ter a vida dela, de ter que querer a independência dela, entendeu? Pois é, então, não que a Rochelle não seja independente, ela tem a independência dela no sentido de ser autônoma ali nas decisões, né? Pô, ela toma mais decisão do que o Júlio, que trabalha em 2 empregos para ter dinheiro, sacou? É sinistro. Mas a Jay, ela toma decisões em conjunto com o Michael, algumas sozinha, mas ela não deixa de ter independência de querer trabalhar, de ser vaidosa, de falar que ela cuida da casa e colocar coisas em cima dele ou reclamar de coisas. Acho legal isso. E a independência tem que ter, né? Ou seja trabalhando em casa ou seja trabalhando fora. Não, e é a dificuldade da mãe, né? Equilibrar essas três categorias. Porque ao mesmo tempo que ela é mãe, ela é mulher, ela tem a vida pessoal dela, individual, né? E ela, muitas vezes, não que não tenha mães, né, solteiras ou separadas, mas assim, quando ela tem a vida também amorosa dela, né? Tem o marido, tem o namorado, tem o que for. Então ela tem que tentar equilibrar esses três. Eu acho que ela passa muito isso, que a Jay passa muito isso, que ela, né, mostra essa dificuldade. E tem episódios sobre isso, né? Sobre as questões dela, ela conversando com o Michael, ela em dúvida. Acho que o começo da série até é isso, né? Ela tendo que largar o emprego, se ela fica em casa com as crianças, se ela volta a trabalhar, em que ela trabalha, né? E todo esse questionamento e tal. Então, isso é algo que é bem abordado com a Jay, que é bem legal. O modo como ela lida com essa situação. E nesse seriado mostra mais a parte pessoal, né? Não a parte mostra a parte familiar, mas mostra mais a parte da pessoa Jay, né? Que eu acho que assim, a Marge não vai ter muito isso, porque é desenho, né? desenho, é comédia, né? Uma comédia, desenho, mas uma coisa meio. Não é infantil, porque é para adulto, mas não entra nessas questões tão profundas.
E no caso da Rochelle, é a visão do Chris, que é uma criança, né? É o filho dela. Então também é difícil para ele ter essa visão, né? Já no caso da Jay, não, já mostra uma visão diferente e tal. Fica mais próximo de uma pessoa mais completa, né? Em todos os sentidos sendo apresentado. Exatamente. Isso é verdade. Mas conta aí, qual é o seu segundo? Então, meu segundo, cara, eu tô nos clássicos, né? Tô nos clássicos. Você Tô tá percebendo. arrebentando aí nas escolhas, você tá escolhendo os melhores, eu tô escolhendo os clássicos. Eu tô indo no Mas clássico. olha, eu vou te falar que os meus também não são muito atuais, né? Atuais eu não tenho. Mas Pô, se a podia. gente tá falando das maiores, tem que ter construído toda uma história pra gente eleger as maiores, né? Sim, sim. É o que a gente acha, né? Os outros É, podem discordar. Aqui tá o TQNC para é, isso, para discordar mesmo. é do nosso ponto de vista. Cada um acha o que quiser. Mas então, minha segunda é uma que, cara, faz de tudo pelo filho, né? O filho é o tesouro da vida dela. Ela vive pro filho, né? Bate em todo mundo se precisar para defender o filho. Estou falando de ninguém mais, de ninguém menos do que Dona Florinda, cara. A mãe do Kiko. Cara, é o tesouro, paixão, príncipe Príncipe. e segundo o seu Madruga, loteria! Muito bom. Cara, não podíamos deixar a Dona Florinda de fora, né? Não só porque o Chaves faz parte da história do povo brasileiro, né? Chaves faz parte da história do Brasil, assim. Tem que ter um capítulo nos livros de história para falar sobre o Chaves, né? Porque todos nós passamos pela fase de ver Chaves na TV. Cara, isso é uma coisa impressionante, porque aqui onde eu estou, ninguém conhece Chaves, Chapolin, não tem isso aqui. Então é bizarro, porque você passa a infância inteira vendo Chaves, a acostumar com os diálogos, tanto que você repete na sua vida os diálogos, mas não, ninguém sabe, ninguém conhece, não dá pra brincar, não dá pra fazer nada. Isso deve ser bem esquisito mesmo. É muito Eu estranho, acho que cara. solta algum assim, né? Alguma frase clássica do Chaves. Ninguém, todo mundo fica tirando assim, o cara, que é isso? O que você tá falando? Só dá pra fazer isso em casa. Ninguém tem paciência comigo. E aí, tipo, É, sim. então, pois é, cara. É chato isso, chato. Vamos voltar pra Dona Florinda. Figura materna do Chaves é a Dona Florinda, né? Dona Florinda, que eu não sei se em algum episódio deixa claro, mas ao que parece ali é viúva, né? Do pai do Kiko. Cria ele sozinha, e entra aqueles casos que a gente falava, né? Da mãe que acaba tendo que criar o filho sozinha e tal, mas sem deixar de lado a paixão dela pelo professor Girafales. Eu acho que tem um episódio que fala que ela é viúva assim, que o Kiko tá pequenininho num berço e tal. Aí eu acho que ela fala falecido o marido. Não tenho certeza. Mas eu acho que sim, ele é viúvo. Ela, né? É viúva. E recebe pensão, eu acho, da Marinha, porque o cara era marinheiro, né? Eu tenho essa lembrança desse episódio, né? Que conta que ele era marinheiro. E é por isso que o Kiko usa aquela roupa de marinheiro. Então, né, ela conta já um outro lado de mãe, uma mãe que tem que se virar para cuidar dos filhos sozinha, né, que perdeu o marido. Também é o caso de muitos aí, né, que existem, muitas mães nessa situação. Mostra um lado de uma mãe guerreira que está ali cuidando de tudo, cuidando da casa, cuidando do filho. Às vezes ainda faz comida para vender para fora, né, os churros lá que seu Madruga vai vender lá de fora. Tá sempre ali tentando proteger o filho das más influências da vila e resolver a situação. Sempre conflito ali com o seu Madruga. Mas, assim, é um clássico, né? E é algo que marcou muito a nossa vida aí, né? A gente cresceu pouco. Acho que quase ninguém vai poder dizer que nunca viu Chaves na vida. Pelo menos um episódiozinho já viu, né? Não tem jeito, né? Tem jeito. Hoje em dia não passa mais, né? Mas era repetido até bem pouco tempo. Pô, e era uma situação difícil pra Dona Florinda, né? Porque ela era viúva, não que para as outras seja muito fácil, mas ela era viúva, tinha um filho, morava numa vila que ela achava que era horrível, não tinha. Pensa só, ela ganhava uma pensão que não tinha dinheiro pra mudar de vila, né? De mudar de lugar. E ao mesmo tempo o Kiko conseguia comprar tudo que os outros tinham melhor, porque, né, pela pensão dela, ela conseguia ali, né, dar de tudo pro filho, só que não dava um lugar melhor na visão dela, não conseguia, né, disso. Era uma situação difícil para ela ver o filho com as mais influências e ela tendo que controlar ali, sair dando tapa em todo mundo e chamando o Kiko para dentro.
vou chamar de amizade, né? Fazer uma amizade com o professor, né? Amizade Enfim, por hoje. uma amizade ali. Acho que o intuito ali era mais o professor ficar de olho no filho dela, alguma coisa assim, né? Não sei. Mas era, se você for se botar no lugar dela, é meio complicadinho ali, né? E o Mas quanto, assim, a importância do filho para a mãe, né? Passa isso, assim, quanto a gente fala do lado sentimental, né? O quanto a mãe protege aquele filho. E o Kiko também é um pouco isso, né? Porque ficou sem pai, não tem. Ao ponto que a Chiquinha é praticamente um menino, porque é só criada pelo pai, não é criada pela mãe, né? O Kiko acabou sendo um menino um pouco mais inocente, né? Sem tanta maldade, sem tanta malícia, assim, porque é meio que super protegido ali pela mãe, porque não tem esse outro lado da cobrança do pai, né? Então isso é legal no Chaves, toda essa relação. já a Chiquinha, ela tem toda a malícia, né? E sempre prega a peça ali, por ele não, pelo Kiko não ter essa malícia. Exatamente. E aí sobra pro seu Madruga, né? Que a mãe vai lá defender, não vai bater na criança, vai bater no pai. É muito bom, é muito bom. É. Cara, eu gostava bastante. Eu tava vendo até em ordem na época, mas depois. Porque assim, esses seriados e desenhos que falamos até agora são tudo meio que a gente via, mas não via em ordem, né? A gente via, tava passando, a gente via. A gente nem sabe como é que é a ordem ou como é que era o desenrolar da coisa, porque repetia muito na televisão, né? Hoje Os em dia. quatro que a gente viu até, os quatro mães que a gente falou agora são de seriados, e são de seriados assim, né? Que passavam em TV aberta, né? Hoje tem TV fechada, que você falou, tem ordem e tal, mas passava em TV aberta, né? É Então, porque quem você tá ia ouvindo vendo, hoje. dava para ver, não tinha ordem, não tinha nada, a TV também bagunçava tudo. O único que eu É, acho que a gente conseguiu ver todos os episódios foi o Chaves, porque em 30 anos passando, você acaba vendo tudo, né? então, é que quem tá vendo hoje acha assim, pô, mas como é que eles não viram tudo em ordem? Hoje em dia tá tudo em ordem, né? Você vai lá, baixa ou vê no stream. Não, antes era TV aberta e o que tá passando é o que você vê. E acabou. Era assim, né? Mas você vê o E fenômeno do Chaves, né? De Chapolin, passava 2 vezes no SBT por dia. Eu lembro que passava no almoço e é na hora de verdade. estar, cara. É verdade. Era muito maneiro, né? E às vezes era episódio repetido. Quando era um episódio repetido, eu ligava o videogame, né? Mas quando era um episódio que eu gostava pra caramba, assim, que todos são repetidos, na verdade, né? Falei coisa errada agora. Mas assim, todos são repetidos. Então, Repetido quando no era mesmo maneiro, eu via. dia. Hã? Quando não era repetido no mesmo dia, né? O mesmo de manhã É. passava à noite. Muito bom, então. Aí tinha isso, né? Você podia ver 2 vezes. Eu achava maneiro, cara. Era engraçado aquilo Agora, lá. só um momento aqui, meio parênteses, assim, cara, não sei você, mas eu tinha muita raiva da Dona Florinda, cara. Eu não tinha raiva, não. Eu não gostava muito da Dona Clotilde. Pô, eu ficava com raiva que ela batia no Seu Madruga, eu ficava com pena do Seu Madruga, porque muitas vezes o Seu Madruga tinha feito nada, coitado, ia lá e apanhava. Apanhava. Mas às vezes ele apanhava, assim, ele apanhava às vezes porque ele tinha feito alguma coisa, que era pouquíssimas vezes. Ele apanhava porque a Chiquinha fazia alguma coisa, que era a maioria das vezes, mas tinha vezes que ele apanhava por causa que o Chaves fez alguma coisa, e às vezes ele apanhava porque alguém fez alguma coisa, que ela achava que alguém fez. Ele sempre apanhava, então dava dó às vezes mesmo. Era sinistro. Mas assim, cara, é a mãe defendendo o filho, né? Não quer saber quem foi. É. Quer bater alguém, descarregar alguém. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Ela lá, e a sua primeira, sua campeã? Ah, Minha Campeã, cara. Minha Campeã é um filme que eu gosto muito de ver. Eu realmente gosto muito de ver e toda vez que passa na televisão, se eu tiver com tempo, eu vejo. Tá lá passando, eu vejo. Ou, sei lá, vou ver essa cena. Eu gosto muito de ver esse filme. É o Exterminador do Futuro 2. O Terminator 2. É a Sarah Connor. Na verdade, Cara, ela aparece em todos, né? aparecem todos, mas eu vou ter como referência a do Terminator 2. Sim, sim, sim. Mas Porque eu falo assim, ela é mais presente até que o filho na história. É, exato. Até porque o 1 não tinha nem filho, né, cara? Exatamente. Ela nem era mãe. Ela nem Nem era era mais mãe. filho. Mas eu vou me basear no Exterminador do Futuro 2, porque é o filme que eu mais gosto, um filme que marcou assim, pra caramba, eu achei muito maneiro. E eu achei muito maneiro essa mãe que tenta aprender tudo pra ensinar pro filho, sacou? Pô, ela aprende sobre arma, sobre luta, sobre não sei o que, sobre explosivo. Cara, os negócios, sabe? Lógica, uns negócios nada a ver. Ela sai aprendendo tudo que ela pode pra poder preparar o filho pra revolta que vai ter não sei quantos anos na frente pra ele não morrer. Olha que loucura. Eu acho isso fantástico. Esse filme foi muito maneiro. E Não, o filme o. é maneiro e assim, é isso que você falou, né?
mostra o quanto tem aqueles, sei, eu acho isso no YouTube, né? Uma pessoa normal não consegue levantar um carro, mas se uma mulher tiver com o filho embaixo do carro, ela consegue levantar, né? Porque tem uma parada assim de que uma mãe, quando precisa fazer alguma coisa pelo filho, adquire características assim da sobre-humanas. Então, acho que o Terminator retrata muito bem isso, né? Retrata a mãe que precisa fazer algo pelo filho, então ela não vai medir esforços, ela não vai... Ela abdica da vida dela, ela deixa de viver a vida dela, que você falou, ela vai aprender tudo que ela precisa para quê? Para proteger o filho. Ela vai fazer tudo que ela puder, por quê? Para cuidar do filho. Então, pô, acho que nada melhor do que a Sarah Connor para mostrar isso, assim, esse lado heróico mesmo da mãe que não mede esforço, faz qualquer coisa pelo filho. É a mãe em ação. Ali é a mãe em ação. Isso aí. Que adquiriu o conhecimento, a experiência para passar para o filho e em ação o tempo todo. É ali. E o filho ainda é rebelde, né, cara? Dá vontade de entrar ali, dar uns tapas na cara do moleque. Mas é fogo. Mas é bacana. Eu gosto muito desse filme, cara. Mas depois ele aprende, né? Depois que ele encara os androides de frente e quase morre umas 10 vezes, ele aprende, né? Ele é melhor levar em consideração o que a minha mãe tá falando, né? É melhor. Não, e ela vai parar, inclusive, no hospício por conta disso, né, cara? Não, mas aí é o primeiro, ela não era mãe ainda, né? Não, sim, mas você vê assim, né? Ela vai parar no hospício já nessa história, porque ela podia deixar isso de lá, tá? Beleza, vou nem ser mãe. Vou nem ser mãe. Beleza, resolve o problema, entendeu? Mas ela não deixa o filho de lado em momento nenhum. Mas é essa parada, né? Que você às vezes acredita numa coisa e ninguém acredita. E quanto mais você fala, mais nego te taxa que maluco. É maluco, é maluco. Aí ela foi parar no hospício numa dessa, cara. Se você acredita e ninguém quer acreditar, segue teu caminho ali acreditando e vai, né? Faz o teu. Porque senão o nego te bota no hospício mesmo. E ali foi isso, né? E ela já. Engraçado que tem um gap entre um filme e outro. E é justamente quando ela aprende as coisas, né? E entra vai pro hospício. Então, o garoto já é um adolescente, vai lá tirar e a gente perde todo o aprendizado dela. A gente sabe que ela sabe muito, mas não sabe o quê, né? Só sabe que é de arma, de não sei o quê, e que passa tudo pro moleque, mas não sabemos assim a fundo, né? Mas uma Cara, maneira não sei se fizeram um filme dessa história ainda, né? do Não gapzinho ali, né? É. É porque eles se prenderam muito em sinal de viagem do tempo, né? E volta, mata o que voltou, o que veio, o que foi, e aí confunde tudo e fica esquisito. Aí vai costurando um em cima do outro, né? Esse é um filme que a gente merecia fazer um grande saga da ficção com Terminator, porque, Eu acho. né? E eu não sei Acho como que sim. teve no reboot também, né? Eu já vi todos. Eu vi todos também. E é fantástico. Mas a Sarah. Então, e ela tá como mãe em quase todos. Então, isso é maneiro. Eu gosto muito da Sarah. Eu, quando vi, eu falei, caraca, sinistro. Eu lembro até hoje. E em off aqui, né? Assim, estaria na lista dos dois, né? A gente até teve que adaptar a minha lista, porque se fosse deixar os dois, colocariam a Sarah Connor na lista. Pois é, cara. E eu acho engraçado, porque a gente fez a lista sem um falar pro outro, sem um mandar pro outro a lista de vários nomes, nem nada. A gente fez de cabeça, botou em ordem, e quando a gente foi falar, qual que você tem aí? Tem Sarah Connor. Não, né? Não, já tem no meu. Foi engraçado isso mesmo. Exatamente. Mas eu tenho uma mãe aqui que a gente pode falar sobre dela como se fosse um bônus. Vamos pro seu primeiro e depois a gente vê isso. Beleza. A minha primeira, cara, aí falando que eu tô no clássico, e agora eu vou pro clássico nacional. A mãe brasileira. Eu acho que esse é o retrato da mãe brasileira, entendeu? Se você for pensar, talvez seja a mãe mais famosa do Brasil, né? Infelizmente, né, o autor dela acabou falecendo, a Dona Hermínia, do grande Paulo Gustavo, aqui da nossa Niterói, que acabou falecendo, né? Mas que, cara, é um gênio da comédia. E, cara, ele fez a Dona Hermínia. E, cara, não tem quem veja a Dona Hermínia e não se identifique com alguma coisa que sua mãe faria exatamente igual a Dona Hermínia, né? Não é à toa que foi um grande sucesso de cinema, de TV, de teatro, de tudo, né? Então, assim, a gente não tinha como fazer uma lista das maiores mães da ficção sem a Dona Hermínia estar aqui, sem estar, né, esse grande personagem aí, baseado na mãe dele, né? Então, também uma história real, né? Mais um caso de uma mãe baseada aí, de uma mãe da ficção baseada numa mãe que existe de verdade, né? E, cara, é uma mãe, eu acho que o mais legal da Dona Hermínia é isso. Você olha ela, vê as cenas, vê as coisas, pode não ser igualzinha a sua mãe, mas vai ter uma hora
hora que ela vai fazer alguma coisa, você fala, caraca, minha mãe fazia a mesma coisa, cara. A mesma coisa. Ela E não é só fazer, né? É falar também. não, falar assim, é o jeito de lidar com os filhos, entendeu? Tipo, então, cara, vai ter uma hora que ela vai fazer alguma coisa e falar, cara, minha mãe falava a mesma coisa, minha mãe, caraca, minha mãe faz a mesma. Entendeu? Assim, você vai se identificar ali, sem dúvida, com a dona Hermínia, não tem jeito, né? A mãe brasileira, ela tem um núcleo, né, de estereótipo muito parecido, né? Elas falam as mesmas frases, elas fazem mais ou menos a mesma coisa. É engraçado isso. Porque você fala, minha mãe falava, assim, assim, assado. Aí o outro, minha mãe também falava a mesma coisa. Quero ver no dia que eu for embora. Eu não sei Eu quero se. sumir. E assim vai as Não sei se frases. você viu no Instagram, tem um Reels desse. Eu não sei se no TikTok tem também, porque TikTok eu não mexo. Mas assim, tem mostra um professor numa sala de aula, tá? O vídeo é só do professor, só dá para ouvir os alunos. Sei. Já viu esse? Aí o professor fala assim: em vez de vocês falarem presente, cada um vai responder com uma frase que sua mãe fala. E aí os alunos vão respondendo com uma frase que a mãe fala sempre. E é muito engraçado, porque é tudo que toda mãe fala sempre. Tipo assim, na volta eu compro. Se eu achar, eu vou esfregar na tua cara. Cara, minha mãe falava muito de esfregar na minha cara. E falava muito Sou na eu volta. nessa casa. É. Cara, minha mãe enganava demais com na volta eu compro. A É. gente ia por um caminho e voltava por outro. Era foda. Mas, Aqui cara, também. Às vezes eu impressionante. tava numa Então, loja, né? Tipo, essas lojas de departamento e tal, né? Aí passa, mãe, olha isso aqui, eu quero. Vamos só ver um negócio aqui, depois a gente vê isso. Bora, e nunca vai passar ali. e eu tinha um problema, que eu esquecia, cara. Eu esquecia completamente. Só ia lembrar daquilo dias depois. Pelo menos assim, eu achava que criança distrai fácil. Eu, pelo menos, me distraía muito fácil, né? Distraía e já era. Só ia lembrar dias depois. Mas esse personagem do Paulo Gustavo é muito bom. Tem Minha Mãe é uma Peça 1, 2 e 3. São 3 filmes, tá, gente? Falei seguido, né? Às vezes o cara procura 1, 2, 3. Não, não é, né? Não, é um filme. E acho que vale a pena ver. Eu acho que vale a pena ver, até mesmo quem não tá acostumado a ver coisas do Paulo Gustavo, de comédia, ou de mãe, ou não é brasileiro. Pode acontecer, pode acontecer. E aí eu acho legal, é legal de ver. É engraçado. Mostra um bocado a realidade das mães brasileiras. É muito engraçado, muito característico, assim, das mães brasileiras, né? E, pô, e é muito engraçado, você morre de rir com ele, né? Então, é um filme muito bom, muito bem, o roteiro é excelente, né? Histórias com piadas, mas ainda tem isso, assim, todo mundo que vê conhece um pouquinho da mãe brasileira ali, não tem jeito. Eu gostava bastante do Paulo Gustavo. Uma pena ele ter ido tão cedo assim, né? Sem dúvida. Era um gênio, né? Um gênio da comédia. E ele ria, saía do personagem, ria, e a gente, tá tudo bem. E depois ele voltava e E, continuava, assim, né? ele me parecia muito natural, né? Era uma coisa muito É, natural dele, não era uma coisa forçada. Ele não criar, não tinha que forçar a piada, né? Era uma coisa natural, né? Do jeito dele contado, até da vida dele. Assim, às vezes ele contava coisas da vida dele dando entrevista e você morria de rir. Bom, bola pra frente. Eu tenho aqui uma mãe que eu acho que você pode falar mais do que eu, que é uma mãe bônus pra cá, pra fechar esse episódio, que vai ver se eu vou falar certo, hein? Daenerys Targaryen. Falei certo? Ah, tá quase, tá quase. Quase, quase, quase. Eu só vi a primeira temporada, então dá um desconto. Ela nem era mãe ainda, pô. Nem falava tanto dela. Mas essa é mãe de dragão, né? Tem que explicar. Mas é a mãe. Aí você vai entrar na discussão de mãe de pet, aí ferrou, né? Aí não Aí vai dar polêmica, vai dar vai dar polêmica. polêmica, né? Então, ela é mãe de dragão, por isso que ela é um bônus, né? Não é ali na lista, né? Aí você pode falar mais do que eu, como é que ela é de mãe. Eu não sabia a primeira temporada. Então, cara, eu vou te falar que, assim, eu li os livros, né, que foram lançados, né, há Cara, é isso, é 10 anos isso. travado o próximo livro do George R. R. Martin, que não É há. isso que eu gosto em você, Diego. É isso. Você lê o livro, vê a parada e depois me conta qual é a diferença. Isso. Que eu só vejo, eu não leio o livro. Manda ver. Isso aí. Esse livro vale a Gostei. pena, assim. Mas, assim, no livro, ela não chegou assim. Os dragões ainda estão começando, assim. Ela não tem uma relação tão grande com os dragões como aconteceu na série, né? Na série a gente já vê ela mesmo mãe dos dragões, ela lidando com os dragões. E realmente viram filhos dela, né? Na série, né? Ela meio que toma como, já que ela não pode ter filhos, os dragões passaram a ser os filhos dela. E ela tem uma relação ali mesmo de
mãe e filho. E tem uma coisa que até não, por ser ficção e por ser um dragão, né? Tem uma inteligência que você, né, não tem em cachorro, não tem em gato, né? Um dragão ser super inteligente lá na série. Ela é uma mãe, mas ela é aquele tipo de mãe de filme que deixa os filhos também em perigo, né? Porque ela põe os filhos em umas enrascadas que eu não colocaria, entendeu? Que... ela acredita muito nos filhos. Tipo, vai lá, filho, vai lá, vai lá. Mas é que é tipo assim, é tipo uma arma, né? Por isso que é uma relação um pouco diferente, Um assim, pouco né? diferente. Mas eu quis trazer que é a mãe de pet, né? Pô, bonito, né? A mãe de pet, pra gente ter também essa relação aqui, pô. É mãe, não deixa de ser mãe. Mas é aquela mãe de pet que quando o ladrão invade a casa, tá com o cachorro, vai lá, pega um coisa, entendeu? É mãe de pastor alemão segurança, né? Exatamente. É essa mãe Entendi. de pet que é a da Edris, não é? Tipo, dorme na cama, no quarto, não sei o quê, mas chega o ladrão, vai, ataca, vai lá. É uma boa lembrança. Tô sendo lembrança de uma mãe bem diferente aqui pra Bem gente. diferente. Por isso que é o. Como é que fala o nome dela? Daenerys Targaryen. Isso aí, olha lá, quase igual. Falei quase igual. Quase Nem sei igual, se pronto. eu falei certo, né? Mas tudo bem. Mas ninguém sabe se falou É, certo, né? Porque na série também eles falam como eles querem. Agora tem que perguntar quem criou o livro, como é que se fala. já tá Tem que lá pro pensar. George Martin. Como é que fala isso aí? Fala aí pra gente ouvir. Exato. Ele que inventou, ele que sabe falar. Pronto, chegamos ao final de mais um episódio, hein? Eu acho que esse episódio foi legal. Foi bacana Legal, das legal. mães, E, né? cara, tem que deixar lembrar o pessoal, ó, episódio 15 nosso aí, fala dos pais, eu acho que é legal. Faz a dobradinha, você ouviu aqui das maiores mães da ficção, tem lá os maiores pais. E lembra sempre, gente. Não concorda, tem alguma mãe que a gente esqueceu que você quer colocar e tal, só escrever aí pra gente. Põe aí nos comentários, manda pra gente, que a gente, quem sabe, não faz um novo podcast com as sugestões de vocês. E escreve assim, quando for elogio, você fala, vocês são maneiro. Quando for reclamação, você fala, escreve Diego, vírgula, e mete a reclamação que o Diego gosta. E pronto, e manda. Que Diego lê, Diego lê. Diego é um cara que lê muito. Então manda ver que a gente comenta aqui, se for o caso, né? Ou a gente responder, a gente sempre responde, né? E ouve lá o episódio 15, porque complementa muito das mães que estão aqui, tem pais lá, né? Então dá uma complementada bacana pra ter uma Exatamente. ideia. Um Assim. episódio pra ver em conjunto. É um bom episódio pra ver. E acessa lá, dá uns views, dá uns likes, dá essas paradas todas aí e boa. Tranquilo, é isso aí. Eu queria terminar hoje o episódio, né, que a gente está fazendo sobre mães, para desejar, né, esse episódio vai ao ar aí no Dia das Mães, pode estar ouvindo depois, né, e tal, mas para quem for ouvir aí Dia das Mães, perto do Dia das Mães, desejar aí Feliz Dia das Mães para todas as mães aí que estão ouvindo a gente, pessoas tão importantes para nós que a gente ama tanto, sem a qual a gente não estaria aqui, não seria quem a gente é hoje. Então, feliz Dia das Mães aí para todas as mamães, tudo de bom. Muito obrigado por tudo e até o próximo episódio. E eu diria mais, hein? Parabéns para todas as mães que foram mães, são mães ou serão mães. Olha lá que beleza, hein? Um abraço, pessoal.